Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do César Marques Personal. Eu sou o César Marques e já atuo na área há bastante tempo e nesse tempo ajudei muitas mulheres a ter resultados incríveis, ter aquele bumbum empinado, aquele glúteo bacana, aquela perna torneada e que vai fazer com que você use aquela leg apertada, use aquele biquíni na praia sem ter vergonha alguma. Então hoje esse vídeo é especialmente para você que quer desenvolver e que ainda não conseguiu ter o resultado que você sempre quis. Quer desenvolver glúteo? Então trago hoje para você os melhores exercícios para desenvolver essa musculatura que é tão queridinho pelas mulheres aí. Vamos que vamos? Então, se você gosta desse tipo de canal, já curte, compartilha, acompanha no Instagram, @CésarMarquesPersonal, que lá eu trago dicas todos os dias, dicas valiosas que vão fazer você desenvolver essa musculatura e toda a musculatura do seu corpo e mudar a sua mentalidade sobre treinamento. Então lá eu trago dicas que vai fazer toda a diferença para vocês. Já curte e compartilha e dá aquela força para nós aí, tá bom? Então, vamos lá. O que são os melhores exercícios para glúteo? Antes de a gente falar sobre isso, precisamos entender que muitas pessoas confundem o melhor exercício para glúteo falando sobre um exercício específico, e não é bem assim que funciona. E também tem outras pessoas que falam que exercícios isolados, como glúteo na polia, glúteo caneleira, abdução, enfim, são exercícios isolados que são os melhores exercícios para glúteo. Porém, não é sempre assim e já já vou te explicar o porquê disso, tá? Então, exercícios isolados são exercícios que vão direto na musculatura específica. Por exemplo, o glúteo médio, que é um dos nossos glúteos, que nós temos glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo. Então, o glúteo médio ele faz abdução de perna, ou seja, ele abre as suas pernas. Existe um aparelho na academia chamado abdução. Essa abdução ela trabalha diretamente na musculatura específica do glúteo médio, certo? Outro exemplo, glúteo caneleira. Você já viu lá uma mulher de 4 apoios fazendo aquele glúteo para cima? Ou até mesmo o glúteo na polia, que você prende lá um suporte no teu pé e você empurra para trás. São exercícios isolados. Porém, muitas vezes, esses exercícios não são os melhores para glúteo. Por outro lado, temos aí os multiarticulares, que são agachamento, elevação pélvica, todas as variações de agachamento, por exemplo, agachamento hack, agachamento guiado, agachamento livre, agachamento sumô, agachamento búlgaro. São variações de exercício de agachamento que vai trazer também um benefício muito legal para o seu glúteo. Mas, porém, todavia, precisamos pensar se realmente esses exercícios são os melhores. Então a gente tem que pensar nos melhores e nos isolados. Como que a gente vai juntar isso? Tudo depende de um protocolo de treinamento, tudo depende do que a pessoa busca, das possibilidades que ela apresenta, do tempo de treino que ela tem, da qualidade de movimento, das restrições que ela tem. Isso a gente avalia muito na hora de montar um treinamento para um aluno e assim a gente chega num consenso de que o melhor exercício para glúteo ou os melhores exercícios para glúteo são aqueles que mais causam resultado para aquela pessoa específica. Então, desde já, falo para você que se você está aqui tentando buscar uma receita de bolo, algo que qualquer pessoa faz e já resolve, então você não está no vídeo certo, porque aqui não vai ter receita de bolo e eu vou fazer você pensar muito sobre o teu treinamento, tá? Nesse vídeo eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua percepção sobre treinamento, você vai começar a entender a dinâmica dos treinos, entender por que o teu glúteo não saiu ainda da zona de conforto, por que ele não dói no treinamento, por que ele não melhora, e aí sim aos pouquinhos nós vamos tentar desvendar esse problema. Você provavelmente já viu aquela mulher com aquele glúteo lindo lá na academia, e eu tenho certeza que lá no fundo você olha e fala, eu queria ter esse glúteo também. Por que o meu glúteo não desenvolve? Vamos desvendar isso hoje. Por que é importante ter um glúteo bonito? A tua autoestima vai lá para cima. Toda mulher quer ter um glúteo bacana, uma perna bem definida. Isso traz uma autoestima, traz uma moral para a mulher. Você consegue usar um biquíni na praia final de ano na maior tranquilidade, sem ter vergonha. Você diminui sua celulite, por exemplo. Teu percentual de gordura diminui. O que você acha? É bom ou não? Você consegue ter moral para chegar nos lugares e não ter vergonha de usar aquela calça apertada, por exemplo. É bom para você? Claro que é. Eu tenho certeza que sim, lá no fundo você gosta disso, né? Então por que você deve investir em treinos para glúteo? Para que você consiga ganhar todos esses benefícios que eu te falei, para que você consiga melhorar essa musculatura que faz tanta diferença, faz teu corpo ficar mais bonito, mais uniforme, mais definido, o corpo mais bacana.
Então um glúteo bonito acaba valorizando mais a tua cintura, por exemplo. E aquela gordura no abdominal, na região abdominal, às vezes ela não aparece tanto, porque teu glúteo está tão bonito que acaba dando simetria pro teu corpo. Então é importante investir tempo nisso? É importante sim, demais, tá? Então vamos lá. As pessoas treinam musculação com esse fim estético muitas vezes, né? Tentando buscar saúde num primeiro momento, mas vai chegar um ponto que ela vai querer um benefício estético. Todo mundo quer desenvolver um pouco da musculatura. Ah, eu não quero ficar grande. Tudo bem, vamos falar assim, mais um pouquinho de glúteo você quer ganhar. Eu tenho certeza. E por que as pessoas não conseguem evoluir? Porque elas treinam do jeito errado, cara. Elas treinam de uma maneira que não vai trazer benefícios para ela. Não vai trazer aquele glúteo durinho, firme, ou aquela perna que aguenta porrada, que aguenta treinamento. Porque não vai conseguir, porque treinam da maneira errada, usando exercícios de maneira errada, exercícios que não vai ter tanta eficiência para você e não vai conseguir definir tua perna. Então, as pessoas treinam da maneira errada, por isso que não tem resultado. Esse é o jeito errado de se ganhar glúteo. Você não pode usar exercícios, por exemplo, que tu vê na internet outra pessoa fazendo. Essa outra pessoa não tem a mesma força que você, ou você não tem a mesma força que ela, você não tem o mesmo perfil genético, você não tem o mesmo treino que ela, você não come igual ela, você não dorme igual ela, não tem a vida que ela tem. Então, para de buscar treino na internet, porque isso é o jeito mais errado que tem de se fazer isso. Se você quer ganhar glúteo, você precisa de um acompanhamento, de um cara que possa te ajudar, de um personal que possa te ajudar a alinhar seu treinamento, uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha mais prática, que especialize nisso, para que consiga acompanhar você e te traga um resultado legal. Como que você pode começar já a aplicar isso? Tudo que eu te falar hoje, já começa a acertar alguns detalhes no seu treino. Por exemplo, começa a avaliar como está seu agachamento hoje. Algumas pessoas dizem que o agachamento é o melhor exercício para glúteo. De fato, ele acaba sendo, desde que você utilize o agachamento de uma maneira, com uma amplitude legal, com uma carga legal, com uma contração consciente, que você consiga contrair teu músculo de maneira específica, que você consiga contrair tudo o que você quer e você consiga sentir teu glúteo. Então ele é legal? Ele é muito bom. Só que tem essas variações. Então comece acertando esses pequenos detalhes. A tua abdução, por exemplo, que é aquele exercício mais básico. É só empurrar para fora que ele já vai fazer sentido, certo? Porque ele é um aparelho planejado para fazer aquele movimento. Então se você só fizer o movimento, já vai sentir. Mas será que não dá para melhorar isso, intensificar essa parada? Tu não consegue fazer o exercício mais lento, por exemplo, um pouquinho mais concentrado, usar pico de contração, por exemplo, que é segurar um pouquinho na tua contração máxima, ou seja, abre, segura um pouquinho e volta. Talvez esses detalhes vai começar a fazer toda a diferença e todo sentido para você. Então comece acertando essas coisas no teu treinamento. Comece acertando detalhes pequenos, coisinhas que vão fazer a diferença no seu treinamento. E olha só, eu organizo isso por via de conhecimento. Porque eu trabalho há muito tempo com mulheres e trabalhando com essas mulheres eu consegui desvendar esses pequenos detalhes que eu estava percebendo que elas não geravam, que eu não gerava resultado para elas. Então fui buscar o porquê desse detalhe, por que não estava gerando aquela dor muscular depois do treinamento, por que o agachamento não estava dando resultado. E sendo assim eu acertei esses pequenos pontos que foram fazendo a diferença e aí sim eu cheguei num resultado dos melhores exercícios para glúteo. Então, se você quer usar um biquíni no final do ano na praia, sem vergonha nenhuma, aquele biquíni que você sempre quis, então começa acertando esses detalhes aqui. Uma maneira bem legal para você começar a melhorar os seus exercícios de treino de glúteo é tendo um acompanhamento de um cara que consiga gerar esse resultado para você. Ou seja, vai montar teu treino, trazer esse resultado que você queira e consiga avaliar e trazer detalhes como eu tô falando aqui para você. Por exemplo, amplitude no agachamento. É importante? Amplitude é importante sim. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos então de exercícios de glúteo para a gente começar a falar sobre os melhores exercícios de glúteo. Agachamento, top. Agachamento é o top de todos. Ele funciona para perna, funciona para posterior de coxa, até para panturrilha ele funciona bem e principalmente para glúteos. Ele trabalha muito bem, principalmente nas suas variações. Por exemplo, agachamento búlgaro, agachamento sumô, que é aquele com os pés mais abduzidos, um pouco mais abertos, né? Então é muito importante tu fazer agachamentos no seu treinamento. Comece acertando isso. Agachamento é importante para o desenvolvimento de glúteo, sim. E tem que ser feito, só que tem que ser feito de maneira correta, de maneira intensa, com contração muscular, com algo que as pessoas esquecem, às vezes, que é a carga. Ou seja, muitas vezes utilizo cargas
altíssimas e não tem qualidade de movimento, ou priorizam apenas a qualidade do movimento, esquece da carga, esquece que tem que haver um aumento na intensidade do treinamento, o teu corpo tem que sentir cada vez mais, o teu corpo tem que recuperar o músculo e depois você tem que dar mais uma pancada nele. Então as pessoas estão esquecendo esses detalhes. Agachamento é legal? Muito bom, é um dos melhores exercícios para glúteo? Sim, é sim um dos melhores exercícios. Porém, tem que ser avaliado de uma maneira mais específica. Vamos lá, vamos falar sobre outro exercício. Stiff. Stiff é bom para glúteo? É excelente para glúteo. Há ali um alongamento grande, onde o pico de contração máxima do glúteo, ou seja, a hora que tem mais tensão sobre o músculo, é a hora que ele está alongado, diferentes de outros exercícios que, quando a tensão maior do músculo é quando ele está contraído, no stiff é quando ele está alongado. Então vou fazer um vídeo explicando exatamente como se faz o stiff. E o que as pessoas erram? Também variação de carga, amplitude ruim, precisa ser melhorado muito a mobilidade das pessoas na hora de fazer um stiff. Então o exercício de stiff é bom para o glúteo? É ótimo? É um dos melhores? Sim, também é, desde que seja feito de maneira correta, de maneira intensa, com uma carga específica, de algo que as pessoas também esquecem, que é amplitude. No stiff tem que ter amplitude e tem que ter um movimento extremamente correto. Outra coisa que é bem importante a gente avaliar aqui é que você tem que avaliar se você tem qualidade técnica, se você já tem percepção, memória muscular suficiente, por exemplo, se você tem consciência corporal para fazer um stiff. Então não adianta na primeira semana de academia você já querer fazer stiff se você não tem a consciência, você ainda não tem força abdominal, você não tem força na tua lombar, e aí você vai fazer um stiff e vai sentir só lombar ao invés de sentir o glúteo como tem que ser. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa avaliar se realmente você tem qualidade técnica, qualidade para fazer um stiff de qualidade, tá? Então, a gente precisa avaliar isso ponto a ponto para que sim, aí sim o stiff se torne um dos melhores exercícios para glúteo. Outro exercício bem interessante que a gente pode falar sobre o glúteo é o afundo. Não deixa de ser um agachamento, só que de forma unilateral, que é aquele exercício que você deixa um pé na frente e outro atrás e você faz o afundo, faz o agachamento como se fosse com uma perna só. Ele pode ser feito guiado, pode ser feito com peso nas duas mãos ou peso nas costas, pode ser feito de forma de passada, que é o avanço que a gente fala, ou até mesmo parado. Nesse exercício existem umas contradições entre professores que dizem que a passada não serve tanto para glúteo, porém, quando você faz no lugar funciona, só que se tu parar para pensar é o mesmo movimento. A passada é de forma deslocada e o afundo parado é simplesmente parado e faz uma perna de cada vez. Então, essas variações dependem muito de pessoa para pessoa. Esses exercícios, eles acabam recrutando muitas fibras musculares. Por exemplo, quadríceps, posterior de coxa, eles não isolam o movimento. Então, todos esses que eu falei até agora, eles precisam de outros músculos para auxiliar o movimento. Mas para isso, você precisa de consciência corporal para que esses músculos auxiliares não se tornem os principais do movimento e o glúteo acaba se tornando o auxiliar. Então nós temos que ativar o glúteo de forma que ele seja o cara no movimento, que ele seja o melhor exercício, que ele seja o melhor músculo trabalhado. E os outros, quadríceps posterior, por exemplo, sejam músculos que ajudam no movimento e não que fazem o movimento por si só. Então, num afundo, é muito importante que você tenha essa consciência. Outro exercício bem importante para você que quer desenvolver glúteo, que é usar aquele biquíni na praia, bem legal, olha só, elevação pélvica. Tem muitos professores que não usam elevação pélvica nos seus treinos porque dizem que a elevação pélvica não tem tanto resultado. Legal. Respeito cada um, porém a elevação pélvica, ela tem um movimento de contração, o pico de contração de glúteo para elevação pélvica é o melhor de todos os exercícios. Então o pico de contração que você consegue esmagar é onde você tem alta tensão no músculo e na elevação pélvica é excelente para glúteo máximo, por exemplo. Uma elevação pélvica feita com bastante qualidade, com bastante força, com certeza entra aí na lista dos melhores exercícios para glúteo, sim, desde que seja feito da maneira certa, para a pessoa certa e dentro de um protocolo de treinamento onde apenas um professor, um profissional pode fazer para você e ele vai conseguir fazer, ajustar todos os detalhes aí para que você tenha o máximo de eficiência nesse exercício. Temos aí também os exercícios isolados, como o glúteo na polia. Legal, o glúteo na polia é bem importante também. Eu sempre costumo usar com os meus alunos esses exercícios isolados como auxiliares, ou seja, complemento do seu treinamento.
Vou dar um exemplo básico aqui para você entender. Se você começar, por exemplo, um treino com glúteo na polia, você pode fadigar o teu glúteo. Pode fadigar sim, porque tu faz um movimento lá na polia, legal, tu fadiga ele. Pode fadigar lombar, pode fadigar também, se você não tem uma consciência tão boa. E você, só que no glúteo na polia, tu consegue botar uma carga expressiva, uma carga que realmente vai dar uma pancada no seu glúteo, porque para começo de conversa, o glúteo é um dos músculos mais fortes do nosso corpo. Então ele precisa ser tratado de tal forma. Ele precisa ser tratado como um músculo muito forte. Então ele precisa de carga, precisa de potência no treino, precisa de muita coisa aí para poder tirar ele da zona de conforto. Senão ele vai sair aqui, ó, na boa. Vai acabar o treinamento tranquilão, na maciota. Então, se você quer ter um resultado desse músculo, você precisa dar uma pancada nele bem forte. Ou seja, se você ir para o glúteo na polia, por exemplo, primeiro, você não vai conseguir colocar uma carga específica, uma carga que seja bruta mesmo para o músculo. Aí quando você for fazer agachamento, por exemplo, que é um exercício que dá para tu pôr um pouco mais de carga, ou uma elevação pélvica que você vai fazer, talvez você vai chegar lá, vai estar com o glúteo um pouco fadigado, tu não vai ter tanta qualidade. Tu não vai conseguir chegar na tua potência máxima de agachamento, porque você foi lá e fadigou o músculo, mas não conseguiu ainda ter um ápice no seu treinamento. Consegue compreender que muitas vezes, se você usar esse glúteo na polia antes do agachamento, por exemplo, ele vai atrapalhar e não vai conseguir ter uma eficiência, ele vai acabar atrapalhando um pouquinho. Porém, isso não é regra. Já usei para alguns alunos o glúteo na polia porque isolava glúteo primeiro e depois lá no agachamento ele se dava muito bem. Então deve ser avaliado pessoa a pessoa. Então glúteo na polia é bom também, porém eu uso mais como auxiliar nos meus treinamentos, beleza? Temos aí, que eu considero talvez um dos exercícios que são bons, porém eu não uso tanto, não uso tanto com as minhas alunas, é glúteo 4 apoios, o glúteo caneleira. Porque assim, ele se torna um movimento difícil de fazer, ele recruta bastante outros músculos estabilizadores, como o abdômen, a própria perna, os adutores, eles têm que estabilizar muito o movimento. Só que na hora de fazer o movimento, tu não tem uma sobrecarga tão grande no glúteo. Então, o glúteo caneleira, eu acabo não usando tanto com os meus alunos. Porém, não estou dizendo que é um exercício ruim. É um exercício bom, sim, isolado de glúteo. Porém, eu não gosto de usar muito, porque eu não vejo tanta vantagem dele no treinamento. Mas, claro, já usei e se precisar eu uso novamente. Tudo depende do que eu estou buscando com cada aluno. Vamos lá, outro exercício. Abdução, que é aquele abdutor que você senta lá na maquininha, lá, bota as pernas por dentro do suporte e empurra para fora. Lembra? Então, o abdutor é um exercício isolado, porém, esse eu não deixo de fora. A abdução é muito importante porque ele faz um movimento em que todos os outros exercícios não faz. Então, a abdução é um movimento isolado que você faz abertura e quem faz abertura é o glúteo médio, esse fica na lateral do teu quadril. Então, para dar uma largura um pouco maior para o teu músculo, para o teu quadril, para tu ganhar um pouquinho de lateralidade, é claro que não vai ter um volume tão expressivo assim, porque é um músculo pequeno, porém é importante você fazer abdução, porque em outros exercícios tu não consegue fazer. A abdução na máquina é muito importante mesmo que você... Então ele entra assim na lista dos melhores exercícios para glúteo, tá? Então falamos aqui sobre agachamento e suas variações. Todas as suas variações são importantes, desde que tenha amplitude. Falamos aqui sobre stiff, legal, stiff, elevação pélvica, glúteo na polia, glúteo na caneleira, que eu não uso tanto, porém é legal também usar, abdução, né? E agora um exercício ou um outro detalhe que eu quero falar mais ou menos assim com vocês, que é extremamente importante. Cara, olha só, treine pernas. Você precisa ter pernas fortes para conseguir desenvolver glúteos fortes. Eu vejo muitas mulheres trabalhando glúteo na academia, fazendo exercício isolado, eu não vejo elas agachando. Não vejo elas fazendo um treino de pernas tão intenso quanto o treino de glúteo. Isso não vai gerar um resultado legal, porque na hora que tu for fazer um exercício para recrutar glúteo, tu não tem força na perna. Não consegue fazer elevação pélvica com uma carga que o glúteo precisa, porque tua perna não consegue suportar isso tudo. Então, cara, você precisa treinar pernas, precisa desenvolver pernas também, não é só glúteo, tá? Então precisa desenvolver pernas e outra coisa que eu vou tocar numa ferida bem interessante, treinar membros superiores. Superiores é preciso. Tu já pensou como tu vai fazer um stiff, por exemplo, segurar aquela barra pesada, fazer aquele stiff bacana?
Se você não tem força no braço, por exemplo, se as tuas costas não têm força e tu não consegue manter a postura na hora de fazer o movimento, como que você vai fazer no stiff decente? Agachamento, por exemplo, como que tu vai colocar uma barra nas costas se você não tem tuas costas fortes? Tuas costas não conseguem aguentar nada. Como é que tu vai conseguir uma barra nas costas aqui? Aí tu vai botar, quando tu precisa de um peso para fazer força lá no glúteo, você não tem, porque aqui tu não tem estrutura para segurar essa barra. Então treinar membros superiores, treinar abdômen, por exemplo, é outro detalhe bem importante, ter um abdômen bem forte. É interessante, porque na hora de fazer um agachamento, você precisa estar com o abdômen firme. E na hora de fazer uma elevação pélvica, o abdômen tem que estar travadaço para proteger tua lombar. Muitos exercícios, percebe que teu glúteo é bem próximo da lombar. Então muitos exercícios recrutam muito o glúteo e exigem muito da lombar. E tem pessoas que, ao contrário, exigem do glúteo e acabam usando toda a força na lombar e sentem dor pra caramba na lombar e o glúteo nada. Isso tudo por consciência corporal e por falta de força no abdômen. Então você precisa fortalecer o seu corpo por inteiro para que daí sim você consiga desenvolver o teu glúteo. Quer usar aquele biquíni no final do ano? Quer usar aquele biquíni que você sempre quis? Tá com aquele glúteo bonito, pernas torneadas? Faça isso que eu te falei. Use exercícios que vão trazer resultado, vão gerar sobrecarga no seu treinamento de glúteos e vão fazer você desenvolver. E antes de qualquer coisa, vá buscar um profissional, busque um profissional que possa ajudar você a melhorar esse treinamento aí. Você precisa ter um treino específico para você. Você não pode ter um treino e que a blogueira faz, ou que uma amiga faz, ou que você treina com outra pessoa e ela faz. Você tem que ter o teu treino, algo que é específico para ti, que valorize suas dificuldades do treinamento, que faça educativos, que melhore o que você não está bom. Então você precisa ter essa consciência de que para desenvolver um glúteo bonito, você já treina, então você precisa melhorar o seu treinamento. Você não treina ainda, você precisa começar do básico, do zero, começar a buscar exercícios de base, né? Que um dia eu vou falar sobre isso também, mas por enquanto é isso, tá? A gente precisa usar exercícios que são bons para essa musculatura. Recapitulando, agachamento, stiff, elevação pélvica e os isolados, que são glúteo na polia, glúteo cananeira, abdução, são exercícios básicos que são muito bons, porém, eu sempre falo que não há melhores, não existe um ranking melhor, mas sim existe exercícios específicos para cada pessoa. Para pessoas o agachamento vai ser melhor, para outras os isolados vão ser bons também. Então tudo depende da tua avaliação, da tua consciência corporal. Outra coisa bem legal, eu vejo muitas mulheres brigando com homens que não treinam pernas, por exemplo, na academia. Mas tem mulheres que também não treinam superiores. Por que isso vem ao fato, vem ao nosso assunto aqui? Justamente porque, cara, todo mundo precisa desenvolver tudo. Todo mundo precisa. As mulheres precisam de superiores para treinar perna e os homens precisam de perna para treinar superiores. Então não adianta você ficar aí falando, olhando para aquele cara que não treina pernas e você não está treinando superiores da maneira correta. Então você precisa treinar. Se tu quer desenvolver glúteo, então treina tudo. Fechado? Então, galera, siga esses detalhes aí, fica ligado no canal, vou trazer mais vídeos falando sobre isso, falando sobre coisas que melhoram o seu treinamento, falando sobre detalhes de treino de glúteo que vão fazer toda a diferença. Também acompanha no Instagram, @CesarMarquesPersonal, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, que lá eu passo dicas todos os dias falando sobre treinos, trazendo os exemplos que vão fazer você melhorar seu treinamento. Então, olha só, curte, compartilha, manda para seus amigos esse vídeo, para sua amiga que quer treinar glúteo também, quer ficar lindona igual você, usar aquele biquíni final de ano na praia, compartilha com ela esse vídeo. Curte também o @CesarMarquesPersonal e vamos em frente. Valeu, galera. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e vamos que vamos. Bora!